Olá, pessoal! Estamos de volta com a nossa série Os Arcanos do Tarô e sua aplicação na nossa vida diária. Eu sou Elaine Eu sou Rosiane. e hoje nós vamos adentrar no arcano da Lua, um arcano que fala sobre os nossos medos, os medos que algumas situações se repitam na nossa vida. Anteriormente, nós falamos da estrela, que é aquele momento da jornada do herói, né? Porque o tarô ele é conectado à jornada do herói, que nada mais é do que uma trajetória da vida humana onde a gente tem traços em comum com a nossa própria vida pessoal. Então, quando a gente chega na carta da Lua, é o momento ali que a gente está perto de uma grande expansão na vida e a gente vai se deparar com os nossos medos, aquilo que impede a gente de saltar para o próximo nível. Então, sempre que a gente está perto de uma grande virada, muitas vezes parece que tudo piora, né? Mas na verdade é só a última etapa que a gente precisa cumprir ali para passar para uma nova fase. Então, a gente vai mostrar aqui a carta para vocês compreenderem melhor o que a gente está buscando trazer. Vamos voltar um pouquinho aqui. Tá aparecendo aí a certinha a carta, amiga. Sim, Então, nós estávamos falando antes de gravar para vocês que a carta do tarô em si, a gente sempre traz isso, mas é sempre bom lembrar, ela já vai mexendo dentro, né? Ela vai entrando em ressonância com alguns aspectos da nossa vida. Ela vai sentindo aí a carta da lua, o que vai se reverberando aí dentro de vocês. Essa imagem, ela costuma ser bem fiel em vários baralhos, né? Decks, que nós chamamos. Costuma ser assim mesmo, costuma ser essa lua, ter os elementos em comum, né? Costuma ter o lobo, os lobos, a lua, as torres, ou um vale, não necessariamente são torres, e uma lagostinha aqui. Por que que essa carta é representada assim? Porque tem uma história por trás dessa carta. Ela é baseada numa história, então ela é retratada desse jeito mesmo, na maioria dos decks. Então, como vocês podem observar, o que é que tem aqui? Tem um caminhozinho aqui, você vê, entre essas duas torres. Tem aqui os lobos que ali contemplando, uivando para a lua. Tem as torres ou vales, né? Em alguns decks são os vales. E a gente tem um sol atrás da lua aqui, ó. Tá vendo? Nem sempre esse sol aparece nas outras cartas, mas eu sinto que ele é muito importante aparecer, porque, como eu falei para vocês, que o tarô conta uma história linear ali, o sol é a próxima carta. Então, por isso que o sol já está aqui, ó, dando sinais. Então, o que é que quer dizer isso? Como eu falei para vocês anteriormente, a lua ali, ela vai testar a gente se a gente realmente está confiando na estrela lá. Lembra que a última carta foi a estrela? Se você perdeu, volta lá, assiste que você vai compreender melhor o que a gente quer dizer. Na estrela, a gente saiu da carta da torre, foi para a estrela, que é aquela sensação de conexão com a nossa fé, e a estrela vai encaminhando a gente para o que realmente a gente quer realizar ou para a gente saltar de nível na nossa vida. Só que antes dessa travessia se completar, a gente se depara com alguns medos de confiar nessa luz da lua. E esses medos estão relacionados a essa carta da lua. Então, aqui, essa lagostinha aqui, ó, qual que é a história? Essa lagostinha, ela está seguindo a estrela, ela se depara com esse cenário da lua. O que que ela quer fazer? Ela quer atravessar aqui esse vale e contemplar a lua também. Que nem esses lobos. Só que na mente da lagosta, ou seja, da gente, se ela fizer essa travessia, ela vai ser atacada pelos lobos. Ela não vai conseguir, né, receber essa bênção de contemplar a lua e depois achar o sol no outro dia. Então, ela tem alguma memória do passado onde ela realmente fez essa travessia ou ela buscou fazer essa travessia e ela foi atacada. Ela tem uma memória que congela ela. Mas, na verdade, não é verdade, é uma ilusão, é um medo. Então, esse medo aqui está fazendo ela paralisar, ela não está conseguindo atravessar. Porque ela não conseguiu transcender esse medo. É,
E aí, Rose, você quer trazer um pouquinho sobre a Lua? Porque tem que saber que a Lua é bem forte aqui, né? Afinal de contas, é o nome da carta. A Lua, ela tá com um rosto feminino, né? Mostrando como tem aspectos do feminino, né? A Lua, da questão das emoções, que a Isso. gente se prende na mente com as emoções e, e também com as ilusões, né? A Lua também ela é conectada com a palavra oculto, né? Então são crenças, medos que estão no nosso oculto, às vezes no nosso subconsciente ou inconsciente, não está totalmente assim claro de que isso está acontecendo. Isso. Então a lagostinha ela tá com medo dos lobos que estão ali na frente, né? Só que eles estão de olho na lua, eles não estão olhando para ela. Ou seja, é um medo que não existe, que não é real. Então a gente se depara muitas vezes na nossa vida com medos que não são reais, que Uhum. são criados pela nossa mente, pelas nossas questões ancestrais, pela questão da sociedade no consciente coletivo, Isso. né, relacionamentos que a gente criou. E a gente pode ver que logo atrás tem o Sol, então, ou seja, se você ultrapassar essa trajetória, você vai alcançar o Sol. Exato. Os lobos também simbolizam a questão de guiança, né? Os lobos eles têm essa questão de liderança da matilha, né? Então, muitas vezes a gente precisa dessa liderança. Por exemplo, a Agostinha, às vezes, ela precisa dessa liderança para fazer essa trajetória. Ou seja, a gente não precisa, às vezes, passar por isso sozinhos, né? Isso. Exato, perfeito, amiga. E assim, a Lua também, né? É bem claro, isso é uma realidade, que ela está refletindo a luz do Sol. Ou seja, o que ela está emanando aqui, o que essa lagostinha está pensando que está vendo, não é totalmente a verdade. A Lua, ela é nublada, né? A luz da Lua, ela tá refletindo outros aspectos. Não é o que parece. Então, a luz que ela precisa seguir aqui é, na verdade, a luz do Sol que está atrás da Lua, né? Que é a luz real. Sim. Vocês lembram que o Sol é uma estrela? E a gente está falando que a gente acabou de falar da estrela. Então, é uma história realmente que a gente está contando para vocês. Então, se é a lagosta, realmente só contemplar a beleza da lua e continuar seguindo a estrela do Sol, no outro dia, né, que é o alvorecer, ela vai se deparar com essa estrela, que é essa Isso. grande estrela que é o Sol, né? Então, Quando a gente vai para o mato ou para a floresta à noite, ou vai passar a noite, começa a ter barulhos estranhos, você não enxerga direito. isso. Mas quando vem o amanhecer, você percebe É um que alívio. era só uns gravetos, Isso, não era perfeito. nada, né? Então é a mesma coisa essa É. trajetória. A luz da lua tem essa coisa da emoção, da ilusão mesmo, de tipo tornar as coisas mais misteriosas ou ela engatilha os nossos medos, né? De repente, se eu ouvir um barulhinho de graveto que algum bichinho tipo bateu ali, você pensa que é, sei lá, um urso que vai lhe atacar, e às vezes era só um bichinho pequeno, aumenta os nossos medos. E esse vale também, e essas duas torres, ou vales, né? É bem essa sensação de última travessia mesmo. Vamos atravessar essa escuridão com confiança e com intuição, que é a luz da lua que a gente vai trazer, que vai, um dia vai vencer. Você vai ver que as coisas não parecem o que eram, né? Então, acho que, em resumo, são esses os elementos. Realmente é uma carta onde é noite, é escuro, só tem mesmo essa luz pálida da lua. E eu acho que, em termos de elementos dela, a gente já conseguiu trazer bem aqui. Então, E esse azul também ele simboliza o nosso chakra frontal ou terceiro olho. Muitas vezes é a bem gente vai conectada à não nossa intuição, né? a gente vai ter que usar a nossa intuição e ver além do que a gente está enxergando com os olhos físicos, né? Exatamente. Então, vamos lá compreender um pouco mais das palavras-chave dessa carta. Então, aqui. Um pouco parecido com a torre que a gente já falou, a lua a gente não romantiza tanto, porque quando a gente está vivendo um momento de lua, a gente precisa ter muita confiança e muita conexão com a nossa intuição para atravessar de uma forma saudável esse momento da nossa vida. Então, a lua, às vezes, ela é aquele medo, aquele trauma do passado
né, que de modo geral, muitas vezes você vai precisar de uma guiança, de algum olhar de fora, que uma Rosa falou que acaba sendo os lobos, que vai te ajudar ali a compreender, né, a atravessar, desmanchar aquele trauma de tipo, ó, só porque aconteceu no passado não significa que vai acontecer agora. Então, vamos liberar esse medo do passado para você não se congelar. Aquela lagostinha, não está aparecendo aqui, mas na carta anterior, ela está congelada, ela não consegue mais avançar na caminhada. A cara desse medo que congelou, que a congelou, né? Então, o que seria esse aspecto saudável dessa carta, que são essas primeiras palavras-chave? Esses aspectos, eles estão muito. Eu vou falar de baixo para cima, que vai fazer mais sentido para vocês. Está muito conectado à nossa intuição mesmo. Então, quando a gente não tem medo de encarar o que está no profundo, quando a gente vai para o nosso subconsciente e a gente confia nessa intuição, né? Poder da intuição, essa palavra aqui, para mim, é uma das palavras no aspecto positivo que mais representam essa carta. Na verdade, a gente ganha mais uma habilidade. A gente aumenta a nossa habilidade psíquica e a gente começa a compreender melhor o reino dos sonhos, as mensagens dos sonhos. Aquela vozinha que disse, vai pela direita em vez de pela esquerda. Agora não, não é o momento. Então a gente começa a abrir os nossos sentidos para além do físico, para entender que tem algumas coisas do mundo do mistério que, na verdade, não querem congelar a gente. Na verdade, o mistério, ele quer conduzir a gente para o sol, né? Para o que realmente importa. Então, muitas vezes, esses sinais, quando a gente está no lado positivo dessa carta, são sonhos proféticos. Você acaba ali recebendo nos seus sonhos mensagens e sinais que vai ajudar você a fazer essa travessia, que vai ajudar você a liberar esse medo. Às vezes os sonhos, as coisas que você tem medo de acessar enquanto está acordado, aparecem nos sonhos, e ali ele já te dá pista de como resolver aquela situação. Então, que vem muito dessa base do feminino, esse feminino profundo que está aqui, é justamente quando a gente está conectada ali com os poderes, no caso dos corpos femininos do útero, né? Que é onde é gerada a vida, e os homens, quando os corpos masculinos, quando acessam essa sabedoria do feminino também, a gente não tem medo desse momento, não tem medo não, né? A questão não é ter medo, que a lua, ela te coloca em confronto com seus medos, não te congela. Então, porque esse feminino profundo, essa intuição, te guia para como que você pode resolver isso que está chegando, né? Então, uma palavra que é muito interessante aqui, esse olhe de novo. O que é olhar de novo? É justamente porque lembra a lua, ela está refletindo algo pálido, algo sombrio, né? Algo que não está tão claro assim. Essa luz do sol não está tão aberta, não está tão escancarada. Então, ok, eu ouvi o barulho do graveto, como a gente estava falando. Será que é o urso mesmo que pisou no graveto? Eu vou olhar de novo. Ah, foi só sei lá, uma capivara que bateu no graveto. Então, assim, às vezes quando a gente tem medos e esses medos conectam a gente com alguma história do passado, às vezes o medo é pequenininho e a gente faz dele um monstro, né? Faz dele uma montanha. E quando na verdade você, ok, em vez de fugir, me congelar, eu vou olhar de novo. Então, a Lua traz esse convite também. E a gente vai seguindo aqui. Essa aparência ilusória, né? Quando a gente está conectado com a nossa intuição, a gente vai reconhecer o que é ilusório do que é real. A gente vai ter uma capacidade melhor de acolher as nossas sombras. Por quê? Porque lembra daquele termo, não sei se vocês já ouviram falar de espiritualidade tóxica, que você só quer focar no positivo, que quando você, sei lá, se conecta com um caminho mais espiritual ou com sua intuição, parece que você vai só viver na primavera. Mas isso, na verdade, não traz uma evolução real, né? Então, essas sombras aqui, que tá nessa carta, no aspecto positivo, é ok. Esse medo que eu estou acessando aqui de atravessar esse Vale da Lua é uma sombra minha. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso olhar, preciso integrar esse aspecto, reconhecer que tem algumas coisas dentro de mim, do meu passado, da minha história, que precisam ser acolhidos, precisam ser integrados, em vez de ignorados, em vez de eu sentir medo dessas sombras. Eu vou acolher. E quando a gente reconhece que tem desafio também, que tem coisas que a gente precisa transmutar, aí a gente ganha essa maturidade, né? Já que a gente está aqui no momento de talvez uma última prova antes de uma grande realização. Então, integrar sombras é fundamental.
E claro, e quando você integra suas sombras, verdades ocultas, né? Coisas que você não conseguia ver de outra forma, vai se revelar para você, né? Então, atrás dos nossos desafios, às vezes essas verdades ocultas, elas abalam as nossas estruturas, mas elas são fundamentais para a gente concluir essa travessia. E aqui segue, né? Essas verdades ocultas costumam estar realmente na parte inconsciente da nossa psique. E aí você também aprende a lidar melhor com o mistério. Esse mistério está aqui no aspecto positivo, por quê? A lua é muito uma carta de você sair do controle racional. E você entender que tem coisas que é o mistério, que você só vai saber se você der o passo. Ou seja, você só vai saber o que é esse mistério se você fizer a travessia do vale. Então, assim, ok, a travessia do vale ela é incerta, mas a sua intuição vai te guiar para que você atravesse e veja o sol. Então, em vez de ter o mapa do controle, eu quero ter certeza que eu vou atravessar, o lobo não vai me atacar, eu quero ter certeza que o caminho. Não. Algumas coisas você vai caminhar um passo de cada vez, o caminho vai se revelando. Então, aquela habilidade que a gente precisa para lidar com o mistério da vida também, para lidar para aquilo que está fora do nosso controle racional, tá? Então, a lua ajuda muito a gente a lidar com a parte misteriosa da vida, que é muito conectada a essa energia do feminino, né? Então, sabe que o feminino é conectado a mistério? De fato é. Então, temos aqui, para finalizar, as palavras segredo. Então, essa energia do segredo é muito sobre você lidar com o que é sagrado em você, né? Tem coisas suas que talvez esse aspecto da lua ali, quando você vai descobrir essa verdade oculta, é sobre você também. Tem coisas, tem aspectos da nossa psique que não necessariamente você precisa escancarar para todo mundo, que é algo seu, que é sagrado, do seu íntimo, é o seu lugar particular. Então a lua fala muito desse cantinho que é só nosso, esse, esse segredo está ligado ao que é sagrado interno, que a gente quer ali entrar em ressonância. Esse segredo também são, às vezes, ouros que a gente descobre a nosso respeito, que vai fazer toda a diferença na nossa vida, né? E, por fim, ilusão e incerteza, né? Atravessar o Vale da Lua vai fazer a gente discernir o que é ilusão do que é real. E essa incerteza aqui está no aspecto positivo mesmo, que ela está muito conectada ao mistério. Então, nem sempre a gente precisa ter certeza para fazer a travessia. E o que acontece aqui nessa carta da Lua? Se você, que é a lagostinha, quiser ter certeza que tudo vai ser do jeito que você controlou na sua cabeça, se você fizer a travessia desse vale, você não vai sair do lugar. Você vai ficar lá congelado. Porque você não vai ter certeza. Você vai ter. É aquele momento que você vai precisar tipo, confiar na voz da sua intuição e entender que quando você começar a caminhar, você vai saber se espera agora, se aguarda agora, eu passo de que jeito aqui. É a sua intuição que vai dizendo a cada passo. Sabe aquele ditado que o caminho se revela ao caminhar? Ou seja, você não tem certeza direito como é que vai ser o caminho. Você vai caminhando, ele vai se revelando. Então, a carta da Lua é sobre essa habilidade no seu aspecto positivo. Então a gente vai pro lado sombra, né, da carta. Ela é sombra e ainda tem mais sombra. E uma frase que eu começo é: a mente mente. Então a gente vai começar por isso, que é a palavra paranoia. A mente, ela cria paranoias. Ou seja, a lagosta criou a paranoia de que ela não consegue atravessar devido aos lobos, por ela ser pequenininha e os lobos serem maiores. Ou seja, o obstáculo ser muito maior que ela. Então se criou uma paranoia, aqueles pensamentos em que ela se não confia em si mesma, né? Isso colocando para nossa vida, né? A loucura. Quando você fica paralisado por muito tempo devido a uma questão, você acaba indo e voltando isso na sua vida, na sua mente. Isso fica ali nos teus pensamentos, te enlouquecendo mesmo, te deixando não conseguindo viver a tua vida. Fica aquilo ali o tempo todo martelando na tua mente. E isso faz com que haja uma distorção da realidade. E aí você já não está mais vendo o que é real. Você só está vendo através dos seus medos,
através dos obstáculos, através do que você tem que ultrapassar, né? E essa distorção da realidade também, a nossa mente cria muitas coisas, tanto boas como ruins. E essa distorção da realidade é quando você não consegue também aceitar as verdades ocultas. Então, existe também a questão da aceitação. E se você não aceita, você fica com a realidade distorcida, né? E a realidade, ela pode ser mudada, mas que seja assim, tudo em sombras, ela pode ser mudada. Nada é não mutável, tudo a gente pode mudar, né? Mentira. Você pode estar se contando uma mentira de que não vai conseguir. Você está se contando uma mentira que não existe solução para as suas questões, né? E que essa mentira que a tua mente te falou, ela se torna uma realidade, uma verdade. Uhum. Então, você aceita a mentira, É, né? E a mentira, a pior mentira é aquela que a gente mente para si mesmo, né? exatamente. E aí a gente tem a questão do medo do oculto. O medo do oculto é você poder enxergar além de quem você é, além do seu corpo físico, além da sua mente, além das suas emoções, além de sua família, além dessa realidade que você nasceu, da sociedade, tudo. Então, o medo do oculto é aquele que você não. É o mistério que você não conhece, que é o que chamam da zona de conforto também. Ah, eu conheço aonde eu estou, o que estou fazendo, as ações que eu já fiz, as decisões que eu já tomei. Então, se eu tomar um posicionamento, uma decisão, um pensamento diferente, trava porque é diferente, é oculto, não sabe como é que vai ser do outro lado. É o controle, é o excesso do controle. E isso gera pensamentos obsessivos também. Obsessão é aquilo que você acha que tem posse, que você tem posse de tomar controle de tudo e de todos, de que você pode tomar decisões extremas. O pensamento obsessivo também é aquela continuidade de pensamentos repetitivos Sim. e vai se tornando aquela bola de neve. Você já não reconhece mais nada, você fica cego, você cega totalmente. Se cega de possibilidades, se cega de ajudas, que às vezes elas estão aparecendo na sua vida, mas você não consegue enxergar. Esse pensamento obsessivo, ele criou tudo isso, né? Suspense de um modo negativo, né? Aquele suspense de terror, de aterrorizante, Sim. né? Você Meu fica Deus, sempre esperando o pior. sempre pensando que é o pior que vai acontecer. E é o mais comum que a gente tem, né? Essa nosso planeta Terra, a gente tem muito essa facilidade de criar isso, né? Ah, porque fulano fez e deu errado. Por exemplo, decidir morar para fora do país. Ah, mas brasileiros que foram morar lá não se deram bem. Tá, mas e os brasileiros que se deram bem? O que será que eles fizeram? Então, é muito. Cada decisão a gente pode olhar para os dois lados, mas o se suspense, que no lado sombra, é esse. Sempre vai acontecer o pior. E traição. Às vezes você, quando chega nessa situação, você se sente traído por si mesmo, pelo mundo, pelas pessoas, de que, como assim está acontecendo isso comigo? Como que isso chegou até mim? Como isso está acontecendo? Então, essa é uma sensação de traição que pode ser com o divino, com Deus, com a fonte, com as pessoas, com as situações, consigo mesma. Eu tinha tanta capacidade de fazer isso, de ultrapassar isso, como é que eu não estou conseguindo? Se sente traído, né? Mas é também aquela questão de se abrir para receber ajuda, né? Receber ajuda, receber clareza. E a intuição que foi falado é essa comunicação que a gente não enxerga. A gente só tem que sentir, né? E a gente traz a questão das cartas, porque às vezes o nosso corpo está gritando por uma resposta que a gente precisa e a gente não consegue ouvir devido a traumas. Os nossos traumas nos paralisam, né? Provavelmente, vamos supor da lagosta. Ah, eu já vi parentes meus sendo devorados por lobos, sei lá. Então eu não vou passar por isso porque vão me devorar.
Então, às vezes, a gente deixa de fazer algo porque alguém já fez e não deu certo, ou a gente, por ser pioneiro, por ser os primeiros a realizar isso, e não sabe o que vai acontecer, se paralisa também. E isso é em qualquer área da nossa vida, e principalmente com nós mesmos, né? Sim. Porque a vida tá acontecendo com a gente mesmo, né? É. E eu acrescentaria nesse aspecto da traição, que muitas vezes é também, como na carta da Lua, no aspecto sombra, a gente está desconectado da nossa intuição, então a gente pode atrair para a nossa vida traições, relações onde a gente realmente é traído, né? Pessoas de mau caráter que tentam mostrar para você uma coisa que elas não são, para tirar algum benefício, alguma vantagem própria, pessoas que não são desonestas. E se a gente não tiver nessa confiança, e nessa conexão com a nossa intuição, a gente cai, né? Porque normalmente a gente se desconecta da intuição, quando isso acontece, às vezes a gente já recebeu vários avisos. O corpo já retrai, a gente pensa que tem alguma coisa errada, não estou conseguindo confiar. Ah, mas deve ser paranoia da minha cabeça, né? E na verdade, às vezes não é, é seu corpo, seus sonhos, os sinais estão ali, mas quando você prefere acreditar numa mentira, né, que é o lado sombra da carta da Lua, aí às vezes você vai se deparar com uma traição ali na frente, ou você mesmo se traindo, como a Rose falou, né? Você começa a acreditar demais em coisas a seu respeito que não é verdade. Então, assim, eu acho que o lado luz da carta da Lua é a nossa bússola interna, que é essa intuição, que a gente tem conversado aí, a Rose, que eu sinto que tem um caminho para a gente, que é muito fácil, na verdade, mas como a gente é bombardeado de muitas informações, a gente está destreinado de ouvir, que é a intuição, ela é muito simples, gente. Por mais que a gente queira complicar, a gente quer complicar, mas ela é muito simples, por quê? Quando uma coisa realmente é para você e vai te fazer bem, e é verdade, o nosso corpo físico expande. Quando você se conecta com o corpo, como a Rosa falou, a mente mente. Então, a nossa mente, muitas vezes, ela está conectada a várias histórias traumáticas, né? Que a gente tem medo que se repitam. Ah, mas como que eu vou saber se não vai se repetir? Ah, mas como eu vou saber se isso é verdade ou uma ilusão? Tan, 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 tan. A resposta é muito simples, mas a gente destreinou esse sentir que é conexão com dor. É. Quando a gente sente que é leve, né? Ah, tá leve, é porque é. O corpo diz tá leve. Sentir um peso, às vezes uma dor no estômago, uma dor nas costas, independente, cada um sente de uma forma. Não é. Só que às vezes a gente deixa a mente falar tão alto, mas tão alto que a A gente gente confia na mente e às vezes silencia, acha que confunde a mente com o corpo. silencia o corpo, né? E aí o corpo, para ele reagir, ele vai trazer doenças, ele vai trazer mal-estar, né? Então, ele vai trazer várias coisas, dores, para, tipo, cara, me ouve, não tá me Como a ouvindo. nossa, uma das formas mais efetivas de sinal da intuição no corpo. Então, assim, a gente vai deixar uma dica para vocês. Ah, tô na dúvida se eu viajo, se eu não viajo, se eu vou investir nessa relação ou não. Se você se imagina e sente no seu corpo, ah, vou imaginar que eu vou viajar. Vou imaginar eu lá. Traz esse poder. Como o meu corpo está se sentindo me imaginando lá? Ah, quero e não quero ir para uma festa que eu fui convidada. Eu vou me imaginar eu ficando em casa. O corpo tá assim. Vou me imaginar eu na festa. Ou meu corpo se expandiu. Acho que você não sinto que vai ser bom. Então, é uma forma de você ir treinando. Mas no começo você pode sentir dificuldade de sentir, porque a cabeça é muito forte. Então, tem o que você acha que vai ser e o que realmente vai ser, que é essa intuição fina, que é seu corpo que vai dar a resposta. Então, até você sentir essa sintonia fina, você precisa treinar, porque a gente está destreinado, a gente está muito, ó, no cabeção, muito no cabeção, muito. E aí, a Um gente tem que exemplo, treinar, voltar a sentir os sinais do corpo. um exemplo clássico é o burnout nas pessoas que são workaholics, né? Que trabalham demais, que só pensam em trabalho, que não pensam em lazer, não pensam na saúde. O burnout está dizendo, pare,
não dá mais, né? E a gente está trabalhando com o nosso corpo, a nossa consciência está dentro desse corpo. E muitas vezes a gente faz o nosso corpo um peso, um problema, na verdade ele é um parceiro, Ele, na verdade, quer colaborar com a gente, né? quer colaborar. A Por gente um tempo ignora o limitado a bichinho, gente tem aqui, maltrata. Pois é. né? Então a gente traz essa questão com o tarô para a gente ter mais clareza do que está acontecendo, que a Lua ela está dizendo pare, reflita, vamos ver tua intuição, quais são os próximos passos. E também é trazer essa questão de o que pode estar te travando na sua mente. É seu mesmo? Não são crenças que você acabou comprando? A gente conta muita historinha na nossa cabeça. É muito fácil a gente contar que a gente não vai dar certo. Quem que falou pra ti que não vai dar certo? Que tu não vai conseguir? Né? Às vezes se flagela, mas às vezes começou com algum comentário, com alguém dizendo pra ti que tu não ia conseguir. Muitas vezes pessoas mais próximas de nós. E a gente compra como não, uma verdade. A nossa mente compra como uma verdade, o nosso corpo sabe que não é isso. Mas a gente, às vezes, nossa mente compra como uma verdade. E aí o que a gente faz? A gente se bloqueia, a gente se paralisa. Uhum. Então, eu percebo que esse momento aqui do tarô é um grande presente a gente ouvir a nossa intuição. Só que, às vezes, a nossa intuição, ela vai contra o que a gente acha que a nossa mente acha que é o melhor para a gente. Então, por isso que ela até é boa, mas a gente prefere silenciar. Ah, não, quero fazer isso que minha intuição está pedindo, não. Entende? Então, às vezes a gente até tem intuição, mas a gente não quer, porque tá muito preso no que a gente acha que seria o melhor. É. Enfim. Então, espero que vocês tenham gostado, que vocês aprendam ferramentas e caminhos para escutar a intuição. Eu acho que fora do corpo, né, que a gente falou que essa ferramenta é incrível de bússola mesmo, de saber se a gente está em ressonância ou não com a intuição, é os sonhos, né? Fora do corpo é os sonhos mesmo. Você aprende a ouvir os sonhos, a dar atenção para eles, a interpretá-los, né? A buscar caminhos, assim, interpretação. Eu e a Rose, a gente gosta muito de dar atenção aos sons. Nos meus atendimentos, eu interpreto muito o significado deles. Eles, para mim, também são uma grande bússola, super assertiva, né, dos processos que eu preciso transmutar e dos caminhos que eu preciso seguir. Então, fica aí de dica, só reforçando que a gente tem um atendimento que ajuda vocês, caso vocês estejam se identificando com o lado sombra da carta, para entrar em sintonia com esse presente que é estar conectado com a nossa intuição. Então, agradecemos por vocês nos assistirem até aqui. Podem compartilhar para outras pessoas que vão se beneficiar com esse conteúdo. Curte, nos segue aí, se inscreve no nosso canal. E gratidão por vocês estarem conosco. E nosso próximo encontro será no sol, na iluminação e na glória do sol, porque depois que a gente atravessa esse vale, vem o sol. Então, até breve.